Vamos iniciar nossa programação, agradecendo a Deus mais uma vez por esse tempo. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por esta comunhão, obrigado por este momento, por mais uma vez que estamos aqui para te cultuar. Te agradeço, ó Deus, pelas tuas bênçãos que estão sendo derramadas sobre nossas vidas, sobre nossa família, nossos irmãos. Ó Deus, que este culto, que esta pregação, ó Deus, possa chegar e alcançar muitas pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai. Eu oro a Ti, te pedindo que o Senhor esteja nos ensinando todos os dias a te servir através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, para compreender mais a Tua Palavra e estudar ela, ó Pai, para que possamos estar sendo praticantes, não só ouvintes. Glorioso Deus, eu te rogo pelas nossas crianças, que é o futuro da Tua igreja, que o Senhor esteja capacitando e abençoando a cada um a te servir. Te peço pelas igrejas que estão te servindo neste momento, pela igreja de Sobral, ó Deus, e a igreja de Itapipoca, que o Senhor continue sempre sustentando e abençoando a todos. Eu te peço pelos que estão doentes, que o Senhor esteja sendo com eles. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Desde já oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus. A leitura do 487. Qual é o número? 487. Então, vamos caminhar. Panelo? Eu não sei, né? Cantemos. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a admissão. Do triste pecado tocou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna, sem uma desdita nem nuvem de mal.
servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Amém. Vamos lá. Não, vamos. 489. Vamos cantar isso aí depois a gente vê como é que foi. Quanto por cento vou. Você tem outro 489? 489. Ó, transmitindo aqui a mensagem 489. É. Parece uma linha. Cantemos. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir, mas eu sei que notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei que notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me vai dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Amém? Amém. Muito bem, então vamos agora. Não, vamos cantar mais um outro, né? Depois a gente fala a leitura. O outro é o 111. 11. O outro hino, irmãos, é o 111. 111. E diz assim: Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes ao se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar.
regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quando será no glorioso porvir? Oh, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Amém. Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, de 2 Pedro, capítulo 3. Vamos fazer, são 3, né? 3 versículos. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a versículo 13. Aqui nós temos 5 e 3. Pronto, então eu vou ler os dois primeiro, tá bom? Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando-vos pelos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. 4 agora. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, no qual surgiu a água através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogando em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deves esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Cristo de todas as forças hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nos quais habita a justiça. Muito bem, até aqui. Amém. Deus abençoe as nossas vidas e aplique sua palavra em nossos corações. Amém. Cantemos agora. O cântico Cristo em breve virá. Vamos cantar. Neste mundo mau e tão vil, muita dor aqui sofrerei, mas eu sei que
Foi. Desculpa aí, foi. Escrito errado. Aí, Se o que tá com a letra tá errado, imagina. A gente guia lá a letra. Vamos lá. Nós vamos cantar o cântico Maranata. Ei, imagina esse que não tem letra. É antigo, né? Vamos ver se a gente lembra. É. Cantemos? Num dia lindo. Amém. Ah, não. Desculpa. Oxi. Foi eu agora que estava na cabeça de um hino dizendo outro. É isso aí, a gente canta também. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará, sim voltará. Oh glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, sim escutar. Oh glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar, sim vou morar. Oh glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Amém. Amém. Agora sim, né? Um dia lindo, né? Um dia lindo. E agora a gente sabe? Sabe? Vamos lá. Então, vamos lá. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais
realmente venha, para que a gente termine logo essa lida aqui tão sofrida, né? Pois bem, meus amados, cantamos ao Senhor e nós gostaríamos agora de entrar no momento da meditação. Pedimos aos amados irmãos que abram aí suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Muitos se perguntam o porquê de tudo isso que está acontecendo. Outros têm colocado as profecias verdadeiramente bíblicas dentro de um contexto de tempo errado, e a gente, só por causa das catástrofes que estão acontecendo, muitas pessoas por aí, muitos evangélicos, querem fazer uma conexão com profecias bíblicas que já aconteceram, profecias que ainda vão acontecer, e na mente de uma boa parte dos crentes, é como se eles estivessem abreviando ou trazendo para o presente essas profecias. Então, como nós podemos entender tudo isso sem sofrer tanto achando que é isso ou é aquilo? Será que nós já estamos no fim do mundo? O que é o fim do mundo, na verdade? Então, quando nós pensamos nisso, por que vocês acham que nós cantamos esses hinos, essas músicas que nós cantamos aqui? Nós cantamos com duas coisas. Uma, a atenção para a vinda do Senhor e a alegria de estar com Ele. Para o mundo, essa vinda do Senhor não terá o mesmo resultado que terá para nós, aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver choro, nós vamos ver desespero, mas ao mesmo tempo receberemos o conforto, receberemos o consolo e principalmente a presença do nosso Deus. Esse texto de Mateus, capítulo 24, na verdade Jesus, quando estava aqui era um sermão, e esse sermão Jesus estava falando exatamente para os judeus. E devemos prestar atenção o que de fato a Bíblia está falando e para quem ela está falando. O texto diz aqui, eu quero pedir que você me acompanhe, eu vou do início até o 14. Vamos lá. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será ou quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Tendo ele partido, mudei aqui o texto, aqui eu mudei a página. Acautelai-vos que ninguém vos engane, que eu na página seguinte eu mudei duas páginas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça.
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor coloca em nossa mente, em nosso coração, sempre o que é preciso para te adorar e para te servir. Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para podermos estar interpretando, ó Deus, a tua palavra da maneira santa, da maneira correta, da maneira que o Senhor quer que interpretemos. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem revelado a nós o teu desejo, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma ajeitadinha aqui nessa bicha aqui que está batendo na minha cabeça. Pois bem, meus amados irmãos, nós aqui estamos diante de um texto que na verdade é um sermão. Jesus está aqui, frente a frente com o seu povo, e ele está falando de futuro. Ele está falando do futuro. Futuro para eles e futuro também para nós. Por quê? Porque ainda não aconteceu o que Jesus predira ali. Não aconteceu. Mas vai acontecer. Porque, segundo Mateus 18, não sei se estou lembrado, mas Mateus 18, 5, deixa eu ver se é isso mesmo, se não for ficar devendo, mas eu acho que é. Mateus, capítulo 18, diz algo bem interessante. Quem recebeu uma criança tal como É ela? 18, 5? É? Não, então não vou ficar devendo, mas é aquele que diz nem o i nem o tio. Procura aí, depois tu me diz. Porque nem o i nem o tio, né? A saída da palavra, parece que é 18, não me veio. Deu um brancozinho aqui, procurem aí, por favor, por gentileza. A Bíblia diz que nem o i e nem um tio jamais passará do que o Senhor diz, ou seja, da sua palavra. Eu tenho quase certeza que é em Mateus 18, eu não sei. Deixa eu ver se é em Mateus 18. Não, é 5,18, né? Porque quando eu me lembro, quando eu digo uma referência, enquanto eu não achar, não sossego. É 5,18, diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, na versão atualizada diz nem um i, nem um tio, né? A minha é trinitariana, ela coloca J, mas a palavra é ioda, que vai dar a mesma coisa que é o i. Diz assim: nem ioda, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, vamos perceber o quê? Que o Senhor, Ele garante que tudo que Ele disse já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Ouvindo a pregação, o pastor, um dos nossos pastores do nosso movimento, ele começa a introdução dele, no sermão dele, dizendo o seguinte: que todas as vezes que Deus quis castigar o povo, Deus trouxe pragas. Então isso significa que todo o tempo, em todas as épocas, Deus usou pragas.
Deus usou pragas como juízo dele para o povo. Porém, nem todas as pragas são escatológicas. No percurso da história, Deus faz isso. Deus faz isso. Então, precisamos, de fato, entender, meus amados irmãos, aqui, como Deus age e como Ele quer que nós aprendamos, né? Quando você observa esse texto de Mateus 24, nós estamos pensando em futuro. Jesus está falando aos seus discípulos e Ele está falando de futuro. Então Ele está ali naquele momento pregando uma doutrina chamada escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E é interessante que nós entendemos que os últimos dias são desde que Jesus veio. Os últimos dias, né? Então, nesses últimos dias, muitas coisas já aconteceram, muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas ainda irão acontecer. Por isso, precisamos estar alerta. Então, o termo a escatologia, ele origina-se de duas palavras gregas, né? Uma é escatos, né? E a outra, que quer dizer logos, né? Escatos aqui significa, aliás, significa o último, né? O último de uma série. É tanto que você está assistindo o último capítulo da série, é escatológico. Então, escato aqui significa o último de uma série, ou seja, o fim de uma era. Então, escato significa isso. E logos, né, você vai perceber, ele tem aqui o uso dele é variado na questão do logos, né? Mas aqui é tomado no sentido de estudo. Então, escatologia quer dizer estudo dos últimos tempos ou das últimas coisas, né? Então, Jesus naquele momento, ele já estava ensinando aos seus discípulos. E aí, quando nós estudamos teologia sistemática, nós vamos vendo, colocando cada tema, né, cada tema no seu lugar, e aí você vai perceber onde está aquilo que você precisa aprender. Então, a palavra escatologia significa aí estudo das últimas coisas. E era isso que Jesus estava ensinando ali, o ensino das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, né? Está falando do fim dos tempos. Então, tudo isso, e aí vem a palavra fim do mundo. Você percebe aí que os próprios discípulos perguntaram, né, a expressão aí, fim do mundo. Quando acontecerá o fim do mundo? Então, quando nós pensamos nisso, meus amados irmãos, nós vamos, e quando nós entendemos a escatologia, nós podemos olhar para o presente e entendermos que Deus, de fato, está agindo, mas não necessariamente na profecia dita, na profecia bíblica. Mas Deus está agindo, com certeza Ele está, né? Então, quando nós pensamos nas últimas coisas, né, vamos entender o quê? Se o Senhor disse, vai acontecer. Se o Senhor falou que no fim dos tempos muitas coisas iriam acontecer, com certeza vai. Então, esse tal fim, o fim do mundo, ele ainda se dará, né? O fim de todas as coisas se dará, segundo as Escrituras, com a volta de Cristo. Então, quando eles estavam perguntando isso, então, de fato, o fim de todas as coisas não é agora, né? Como alguém possa imaginar coisas, mas é exatamente
ele vai acontecer, ele virá, Jesus virá, e quando ele vier, aí sim, nós vamos ver que os tempos vão se completar, né, com a volta de Cristo. E não só com a volta de Cristo, mas também com a ressurreição dos mortos. Você percebe em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a gente tem, o texto lá diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados. Se bem que quando Jesus estava falando ali com os seus discípulos, né, ele estava, de certa forma, consolando os seus discípulos, né? Se quiser levantar um pouquinho, levanta. Fica à vontade. Não disfarce não. Adianta disfarçar. Todo mundo entende que a bichinha está dodói. Nem se preocupe. Pode se levantar. Isso, dê levantadazinha. Quando eu estou aqui também, dá vontade de levantar também. Mas, irmãos, enfim, é um texto que ele precisa de uma atenção melhor para isso, porque de fato tem muitas pessoas usando textos bíblicos para explicar algo, né, que está acontecendo hoje, né? Mas quando de fato o Senhor for encerrar todas as coisas, então virá a ressurreição dos mortos, transformação dos eleitos. E quando fala em transformação dos eleitos, está falando em que todos os eleitos, sim, serão salvos. Isso é importante, né? Todos aqueles que estiverem vivos no evento, no arrebatamento, subirão para os céus. E aqueles também lá no final da tribulação também subirão. Quer dizer, subirão? Não, serão levados para o milênio. Viu aí? Quando eu disse também subirão, então eu estou dizendo o quê? Que teria um segundo arrebatamento, né? Não. Os eleitos salvos da tribulação passarão, salvos evidentemente, para o milênio. Para o milênio. Onde vai ainda ter uma nação vai crescer, e essa nação que vai crescer, terão muitos que rejeitarão ainda a Cristo, né? Mas o Israel, salvo da tribulação, ele passa para o milênio e ele vai viver sob a bênção de Deus. Quando se fala em juízo final, o juízo final ele virá sim, mas ele virá depois de todos os eventos escatológicos que o Senhor determinou, né, para os tempos. E virão, antes desse juízo final, muitas coisas, claro, ainda irão acontecer. E dentre essas coisas que irão acontecer, muitos vão também ficarem assustados, muitos vão ficar desesperados, a ponto de esfriar-se em relação ao amor, né, a Deus. Mas uma coisa é certa, a vinda de Cristo para os crentes é a glória, né? É o nosso galardão, é o momento com o Senhor, é a glorificação nossa, a glorificação do justo, né? É chamado aqui a perpétua condenação e detenção, virá para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Bom, o meu propósito hoje não é dar um estudo, né, de escatologia, mas explicar algo interessante para nós nesse contexto que nós estamos vivendo. Por exemplo, mas agora não, essa aqui é uma coisa mais para fazer ter uma coisa mais sistemática, mas eu quero só mostrar para os irmãos e expondo alguns pontos, né? Primeiro, pensando hoje nas correntes escatológicas, nós conhecemos que há quatro principais correntes escatológicas. Nós vemos o amilenismo, vemos o pré-milenismo, vemos o pré-milenismo dispensacionalista, tribulacionista e o pós-milenismo. E aí você diz, o que é isso? Né? Só aí por alto. Não tem compromisso. Só assim por alto, né? O amilenismo
ele sustenta que o milênio ele está em curso. O amilenismo ele sustenta que o está em curso, ou seja, o milênio ele começou com a ressurreição e exaltação do Senhor Jesus Cristo e também e a criação da igreja, né? O surgimento da igreja. E vai terminar com a segunda vinda do Cordeiro, que é Cristo. Então, o amilenismo é aquela ideia de que já estamos, começou aí desde a ressurreição de Cristo. O pré-milenismo já é diferente. Ele ensina que o reino milenista, né, como muitos chamam, milenário, né, será implantado na terra. O pré-milenismo crê que ainda o reino de Deus será implantado aqui na terra. E será um reino material, social, político e religiosamente. E ele acontecerá por ocasião da vinda do Senhor, né? O Senhor virá no final da tribulação, na sua volta, e aí a ressurreição, acontecerá a ressurreição, e então toda aquele destroço, aquela desgraça da tribulação para o povo de Israel, né? Eles serão salvos e eles passarão para o milênio, né? Então o reino milenar ele vai iniciar após a tribulação. Então nós cremos que, por exemplo, seremos levados para o Senhor antes disso, né? Nós cremos que seremos levados para o Senhor antes do milênio, antes também da tribulação. Por isso nós somos pré-milenistas e somos também pré-tribulacionistas, né? O arrebatamento virá. Nós cremos que Jesus virá nas nuvens, o mundo não o verá, só os crentes. Esses ouvirão a trombeta soar e nós subiremos ao céu com o Senhor. Então, o pré-milenismo, né, dispensacionalista e o tribulacionismo entende dessa maneira, né, que Cristo vai voltar. E aí, nesse entendimento, nós vemos que Cristo são duas fases a volta de Cristo. A primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é, de fato, a sua vinda após a tribulação. E nessa primeira parte, Cristo volta, né? Ele volta em 2 tempos, e ele, no primeiro tempo, ele leva a sua igreja, ele leva o povo salvo. E inicia-se a tribulação, e depois da tribulação, Cristo volta. E quando ele volta, ou quando ele voltar, aliás, ele vai julgar as nações. No final da tribulação, passará Israel salvo para o milênio e continuar aí a nova era, que é a era do milênio, né? E o pós-milenismo, ele divulga um crescimento numérico, evidentemente, espiritual da igreja, até chegar ao ponto ideal, preconizado aqui por Deus, quando se implantará o reino milenar do Messias, cujo término se dará com a ressurreição, e aí essa ressurreição seria a ressurreição geral, o juízo final e reinado eterno de Cristo. Então, é algo que não é o nosso entendimento. Nosso entendimento é de que nós estamos vivendo dias, sim, estamos vivendo os últimos dias, mas a qualquer momento Cristo virá, nos arrebatará. Depois que Cristo nos arrebatar, então teremos aí 7 anos de tribulação. Após os 7 anos de tribulação, teremos aí a vinda de Cristo. Cristo virá para julgar, como eu falei, as nações, e inicia o milênio. Depois do milênio teremos
aliás, antes de findar o milênio, teremos um outro momento de Cristo com a nação. E aí passaremos, enfim, para o final de tudo, onde o Senhor vai transformar tudo e colocar todos no seu devido lugar, inclusive no lago de fogo, aqueles que rejeitaram a sua palavra em todas as épocas que se passaram. Eu estou falando isso, eu estou uma questão bem parcial, porque o estudo é mais aprofundado, e aí eu acharia melhor que fosse presencial falar sobre esse assunto. Muito bem, quando nós pensamos, irmão Milton, boa noite, irmão Milton, Deus abençoe você e sua família. Quando nós pensamos em escatologia, nós pensamos na revelação, né, revelação de Deus para os últimos tempos ou últimos dias, né? A escatologia, meus amados irmãos, ela faz parte integrante, sim, né? E integral da revelação de Deus. Quando ele fala da escatologia, ele está falando de tudo que irá acontecer. Então, toda e qualquer solução efetiva, né, na ordenação, na correção, na condução, na preservação e habilitação dos eleitos, possui aqui essa dimensão futura, ou seja, um tipo de imagem ou um esboço do que haveria de acontecer, né? Do que haveria de acontecer, o que é isso? Algo que deveria de fato acontecer. Os irmãos ficam aí imaginando quando será esse dia. Deus colocou tudo no seu devido lugar. O conteúdo escatológico do Velho Testamento, por exemplo, ele vem sob o foco do Novo. Por exemplo, se o Antigo Testamento está falando do futuro, então o Novo é o futuro do Antigo Testamento. E ele vai, de fato, sim, ele vai estar trabalhando, pensando no Novo, que o Novo Testamento é a complementação do Velho Testamento. Então pode ser fácil aqui e claramente percebido em todos os seus principais e fundamentais eventos, né, lá do Antigo Testamento. Quando você começa a estudar a palavra de Deus e você vai para o Antigo Testamento, você vem ali seguindo em Gênesis na criação. Por exemplo, ali na criação do homem, Deus fez previsões futuras. Quando Deus criou todas as coisas, vieram ali previsões futuras para o homem e para toda a humanidade. As previsões futuras de Deus para o homem e toda a humanidade foi a fecundidade, né? Crescei, né? E multiplicai, a proliferação, povoamento da terra, comando. Deus colocou o homem no comando, né, da natureza, o domínio sobre todos os animais, os seres que Deus havia criado, a guarda, né, a guarda da ordem natural, atividade ecológica, criativa. Então, Deus, quando lá no Gênesis criou o homem, ele já pensou no futuro. Tudo que Deus disse a ele, a Adão, foi pensando no futuro. Crescei e multiplicai, era tudo um desenvolvimento para o futuro. Aí veio a queda. Então, na queda, o anúncio aqui do advento. Cada vez que acontecia algo, Deus estava ali, como sempre, no comando, né? No comando. Na queda veio o anúncio. Quando ele fala de futuro, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, vamos ver aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele diz assim, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então você está vendo aqui que o Senhor, ele está falando de futuro. Está falando de futuro. Então claramente aqui a gente percebe a escatologia de certa forma, no sentido geral, o Senhor falando aqui de futuro. No capítulo 2, versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, né? Guardar ali. Então, percebemos o que aqui? Nós percebemos que Deus, ele, quando dá a ordem, e aí eu lembro de manhã, né? Da mordomia, ele está também pensando no futuro. Na queda, olha o que acontece. Em Gênesis 3:15, nós vemos Deus anunciando a vinda do Messias, algo que viria no futuro. Então aqui, escatologia não é exatamente o fim do mundo. Entende aí? Escatologia é o estudo das últimas coisas. E as últimas coisas é as coisas do futuro. Então aqui o anúncio, né, do Messias, do advento de um ser humano poderoso, esse que viria, ele seria capaz de esmagar a cabeça da serpente, apontando aqui para o futuro, né, redentor, Jesus Cristo. Gênesis 3:15, né? O Senhor está ali falando de futuro. E é interessante que quando Deus está ali falando de futuro, ele está dando uma solução para o futuro, que viria o Redentor. Passam-se os tempos. Aí você vê no dilúvio. O que acontece no dilúvio? A Bíblia diz, lá em Gênesis 6 em diante, que o Senhor ficou muito triste por ter feito o homem e o homem se corromper da maneira que se corrompeu. Então, houve ali uma recriação do mundo. Olha que coisa interessante. Quando Deus destruiu tudo com água, depois o Senhor reconstrói. Então, ele reconstruiu, ele fez uma recriação, né, do mundo com as 8 sementes que ele tinha, que era Noé e a sua família. Então o Senhor fez isso, ele reconstruiu o mundo, um restabelecimento aqui da aliança feita com Adão, e aí uma promessa sinalizada pelo arco-íris. Ele faz aqui um restabelecimento da aliança que ele fez com Adão, e ao mesmo tempo ele sinaliza, ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa que é sinalizada pelo arco-íris. E ali ele manda que Noé olhe, e ele vê e diz: olha, aquele arco-íris, toda vez que você vê o arco-íris, lembre-se que eu não mais acabarei o homem, ou o mundo com água, né? E aí você viu, aí entra, veja só, aí entra as atividades fluviais, temporais, como por exemplo, geralmente no início do ano, há muita catástrofe por causa das chuvas. Rio de Janeiro, por exemplo, muita chuva e muita enchente e furacões que vêm também em outros países e tudo mais. É o fim do mundo? Não, são coisas decorrentes do tempo, mas o Senhor prometeu que não acabaria mais o mundo com água, e nós precisamos fazer essa diferença, olhar para o arco-íris, né? Então aqui, quando ele vê isso, ele dá aqui não a incidência da catástrofe diluviana. Diz: não mais farei um dilúvio. Então, você vê o Senhor prometendo algo para o futuro. Então, o Novo Testamento, ele vê agora a Arca de Noé como um símbolo escatológico. Lá no futuro, ou lá no passado, o Senhor estava falando de futuro.
Então eu estou falando aqui de que tudo que o Senhor falou para o futuro é escatologia. Então a escatologia não é exatamente e especificamente a tribulação. Está entendendo? Não é só a tribulação. Muitos fatos, né, em relação ao Antigo Testamento tem acontecendo hoje, né, e já aconteceram, sem contar com os fatos temporais, né, que são causados aqui. Agora, se você vai me perguntar se Deus não está usando, se Deus não usa essas catástrofes, se Deus não usa essas epidemias, essas pandemias para chamar a atenção do povo, claro que é. Deus faz isso. Deus faz isso. E o homem tem um coração tão pesado, tão duro, que ele muitas vezes não quer nem saber, por mais que esteja sofrendo. Quando o Senhor também, lá em Abraão, lá no início, né, do povo, da promessa, e diria também até embrião da doutrina aqui, da graça, que é percebida exatamente na imagem tipológica de Isaac. Quando o Senhor conversa a Abraão, ele conversa com Abraão, o que é que ele faz? Ele dá a Abraão promessa de que abençoaria as nações nele. Então, essa mensagem, as mensagens proféticas, vem a Abraão, vai passando por Isaac, e o povo vai se desenvolvendo, e aí a gente vê nas mensagens proféticas, na figura de Davi, que era o ungido de Deus, as grandes profecias de Israel, especialmente as de Isaías, né, vão apontando para um servo de Deus no futuro, um servo sofredor, um servo que traria a salvação, um servo vicário, um servo triunfador, um servo libertador de seu povo e, principalmente, herdeiro do trono de Davi, sucessor de Moisés. Então, Isaías vem falando de futuro, ele vem falando de futuro, um futuro que traria ao povo de Deus grandes alegrias, traria liberdade. Então, quando você pensa e quando você vê a ideia dos autores neotestamentários, eles identificaram, muitas vezes aqui a gente vê que alguns deles identificaram, e eu diria inequivocadamente, o Messias, né, aquele que viria para salvar o povo, que muitos disseram que o Messias já havia vindo, que o Messias, muitos tinham dito isso, e tanto que quando você chega lá em Atos 4, que Pedro e João são presos, o que é que Gamaliel diz? Olha, muitos já vieram, muitos já vieram. Mas é interessante isso, que o Antigo Testamento falava de Jesus, falava de um futuro que viria o Messias. E aí o próprio Jesus, né, assim o faz ao reformular, quando ele chega, ao reformular a lei, ele que seria aí o cumprimento do Antigo Testamento. Então ele vem e ao reformular a lei e ao admitir aqui, né, perante as autoridades judaicas e romanas, ser rei, ter nascido para isso, ele mostra que a profecia foi cumprida. Então, na Bíblia, as profecias são sequenciadas. Tem um tempo para cada evento. Então, é importante nós entendermos isso. A visão do Velho Testamento, né? O Velho Testamento, ele desconhece, né, completamente a escatologia estabelecida em dois estágios, né? No Novo Testamento, todas as profecias velho-testamentárias, elas apontam para um reino messiânico de base judaica e domínio universal. Por outro lado, o aspecto aqui puramente espiritual é muito escasso quando eles pensavam nisso.
de uma certa forma confuso, né, na pregação dos profetas do Velho Testamento. Por quê? Porque eles não tinham a visão de Jesus. Eles não tinham a visão de Jesus. Então, quando Jesus Cristo vem, ele traz uma visão mais nítida do futuro. Ele traz uma visão mais nítida da escatologia. E ele vai mostrar isso. Ele vai deixar claro o que vai, de fato, acontecer, né? A ênfase aqui do Senhor, é claro, ele estava falando aos judeus. E ele sabia muito bem o que iria acontecer. A profecia vai mostrar aqui um novo rei, né, verdadeiramente ungido, sem fraqueza, né, ele vai trazer justiça. Então, no Antigo Testamento, eles estavam falando já desse rei. Estavam falando desse rei que viria. Aí Jesus Cristo vem, ele vai trazer justiça, ele vai trazer paz, né? Submissão. Então, vai trazer uma ordem espiritual para o seu povo. Lá em Isaías 65, versículo 17, ele diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dela. Outra coisa para o futuro. Isaías já falava isso, né? Já falava disso. Pedro vai falar também isso, já no Novo Testamento. Então, essa esperança escatológica aqui, ela não inclui o fim da morte e do pecado, mas uma renovação da atual criação, né, com um prolongamento da vida humana e a eliminação dos conflitos, onde o Senhor vai trazer paz, né, para as nações lá, de fato, no milênio. Então, isso deixa claro que o Senhor, ele vai trazer tudo isso. Mas no percurso, muitas coisas iriam acontecer. E nós estamos dentro disso. Muitas coisas estão acontecendo. Estamos nos últimos dias? Estamos. Mas não precisamente dentro do tempo, falando da profecia, as coisas que estão acontecendo hoje não está relacionado numa sequência aqui. As coisas que estão sequenciadas ainda irá acontecer. Ainda irá acontecer. Mas o que está acontecendo, a peste, guerra, pandemia, mesmo assim, ainda não é esse tempo. Esse tempo ainda vai acontecer. Então, não é para nós hoje, principalmente para a igreja do Senhor. Para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem o galardão do Senhor, e esse galardão, eu diria, é algo especial para a sua igreja, em ser arrebatada antes que todas essas coisas venham a acontecer. Como eu disse a vocês, eu não estou fazendo uma exposição escatológica, mas só mostrando que não precisa estar os crentes preocupados ou querendo formar uma teologia do que está acontecendo hoje. Eu diria, na prática, né, que tudo que está acontecendo hoje é fichinha em relação ao que irá acontecer na tribulação. E a alegria é que a igreja do Senhor não passa, né, não vai passar pela tribulação. Então, a igreja hoje, ela deve ser consciente, ela deve saber que a maior parte das predições escatológicas do Velho Testamento cumpriu-se sim, né? Já cumpriu-se com o advento de Jesus Cristo. Outra parte ainda se cumpre na atual história da igreja. E muitas coisas ainda irão acontecer. Mas não devemos nos preocupar agora em dizer que é o fim do mundo. Claro que não. Nós temos muito o que viver ainda na obra do Senhor, trabalhando na obra dele, né, e servindo ao Senhor. E quando chegar o tempo certo, o Senhor nos levará, o Senhor nos arrebatará para si. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, esse arrebatamento faz parte da escatologia. A tribulação faz parte
Então, coisas que ainda irão acontecer. E quando ele diz haverá guerras, haverá fome, observe que coisa interessante ele diz. Muitos irão trair, né? Se trairão. Pai vai entregar filho, filho entregar pai. A quem? A organização de anticristo. E isso não é para agora. Então, meus amados, nós precisamos estar preocupados com o que está acontecendo? Não, do ponto de vista profético. Mas sabemos que Deus, Ele sempre usou as catástrofes para chamar, sim, a atenção do homem pecador. E lembre-se de uma coisa, o juízo de Deus, ele não tem uma sequência escatológica. Deus aplica o seu juízo a hora que Ele quiser, e na época que Ele quiser. Por isso nós precisamos estar ciente do que ainda irá acontecer, né? Nós vamos ficar também ciente de que o Senhor, Ele está pronto a cuidar de cada um de nós, ainda aqui. O Senhor está conosco. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação. Olha aí que coisa interessante. Até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos confiar no Senhor e entender que tudo que está acontecendo aqui, claro, o Senhor usa o seu juízo em todas as épocas, mas ainda não é a versão escatológica, não é uma profecia, né, bíblica o que está acontecendo hoje. Todos os males escatológicos de Mateus 24 ainda irá intensificar-se na tribulação com a revelação do iníquo, na tribulação. Hoje nós temos visto um tipo de figura, né? Uma figura de anticristo, mas o anticristo só vai agir terminantemente nos dias da tribulação. Agora, é claro que a ação do anticristo já vem de há muito tempo. Por exemplo, os judeus tiveram o Antíoco Epifânio como uma figura do anticristo, que ele veio profanar o templo. Então, nós temos visto hoje algumas atitudes figurativamente também nessa forma, mas a ação real será na tribulação. Então, eu não tenho muito que me preocupar com isso, porque Deus tem a sua profecia revelada, né, estabelecida no tempo certo. Claro que hoje, por exemplo, nós não temos visto a fé diminuir. Pelo contrário, a fé das pessoas está aumentando. Muitas pessoas estão reconhecendo Deus, mas naqueles dias vai faltar fé. Naqueles dias vai ficar difícil. É claro que hoje nós temos visto pessoas rejeitando a Cristo, mas ainda há muitas pessoas querendo Cristo. Há muitas pessoas se dobrando a Cristo. Não é o bastante, mas há muitas pessoas. Mas quando ele diz que a fé vai diminuir, a religiosidade vai aumentar, é porque vai sim acontecer tudo isso. Claro, como eu falei, há uma figura de tudo que vai acontecer. Hoje nós temos visto também assim, mas lembrando que no momento atual as pessoas ainda estão querendo o Evangelho. Mas nesses dias o Evangelho não vai ser aceito. O Evangelho ainda é aceito hoje, mas naqueles dias o Evangelho não será aceito. É tanto que diz que todo aquele que clamar, né, que pelo nome do Senhor será salvo. De tão difícil será aqueles dias proclamar o nome do Senhor. E tem mais, aquele que perseverar até o fim será salvo, lá na tribulação. Então você percebe que todo esse texto não tem a ver com o agora, tem a ver com o que vai ainda acontecer, com o futuro. Então, meus amados, como eu falei, eu não estou fazendo uma exposição escatológica, só mostrando a você que não precisa ter medo. E quando você vê alguém falando, usando o texto bíblico para os dias de hoje, e usando os textos escatológicos, pode entender que não é por aí.
de maneira nenhuma. Mas lembrando, Deus sempre aplica o seu juízo em todas as épocas com catástrofes. E talvez Deus esteja agora aplicando o seu juízo sobre a humanidade com essa pandemia. Só que essa pandemia, ela não está dentro da escatologia sistematicamente bíblica. É algo que Deus está usando para os dias de hoje, para de fato afetar o homem por causa da sua incredulidade. Eu espero que os irmãos entendam o que eu estou falando. Eu estou falando de um ponto de vista prático, certo? Por isso precisamos estar atentos. Não fique acreditando em muitas coisas que estão dizendo por aí, usando textos bíblicos para afirmar o que está acontecendo hoje. Só fique com isso, que Deus sempre aplicou o seu juízo da maneira que Ele sempre quis sobre a humanidade. Então, que o Senhor, Ele nos ilumine, que nós possamos, irmãos, compreender melhor a palavra do Senhor. Hoje nós estamos, sim, vivendo os tempos do fim. Nós estamos vivendo desde que Cristo veio. Foi o que eu falei naquela, no início. Nós estamos hoje em plena era, os últimos dias, mas aquilo que o Senhor profetizou para acontecer ainda não aconteceu, que são os lógico, isso para nós, para Israel, Ele deu muitas profecias, muitas coisas aconteceram e ainda irão acontecer. Mas só lembrando que não adianta misturar uma profecia, com algo que o Senhor usa no percurso do tempo. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a entender melhor aquilo que o Senhor quer nos revelar. Nós estamos vivendo, sim, no mundo que não é o nosso aqui, mas a nossa verdadeira cidadania é celestial. Veja aí que coisa interessante. Nossa cidadania é celestial. Já aconteceu isso? Não. Nós ainda não estamos morando com o Senhor. Mas é como se estivesse, porque o texto lá de Colossenses 3,3 diz: porque morremos e a nossa vida está em Cristo, e este é em Deus. Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Estou de pé já. Para o ditado de pé. Muito bem, é minha água, não tomei. Vamos só finalizando aqui. Quem dá mais o hino? 500. Muito bem. Número 500. Vamos lá. Cantemos. Quando o meu tempo de luta passar, quando o meu Deus para si me chamar, grato perante Jesus hei de estar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Há de ser grande glória para mim.
chegando ao final da nossa programação. Queremos agradecer aos amados. E passou ali foi o pastor Marcos Grace. Meu amado irmão, Deus abençoe aí a sua vida. Você vai estar em live até o final do ano, né? E nós não sei até quando não, nós ainda estamos por aqui, né? Mas Deus abençoe sua vida e sua família. E esteja também aí orando por nós. Aos amados irmãos, que vocês também continuem orando por nós. E nós vamos orar por vocês. Terça-feira nós estaremos de volta às 19 horas com a live infantil. Quarta-feira, no culto de oração, nós estamos fazendo uma oração simbólica, porque não dá para fazer a oração um por um, mas estamos tratando da questão de missões. Eu espero até terminar essa pandemia que a gente tenha tenha feito muitas pregações sobre missões. Na quarta-feira nós estamos fazendo isso, e domingo, aliás, no sábado nós temos a mocidade, que nós estamos fazendo um pouco mais interno, a mocidade de Sobral e Itapipoca, que é grande, né? A mocidade de Itapipoca, amém por isso. E domingo, escola bíblica dominical e culto à noite. Até quando? Não sei, mas vamos continuar fazendo. Então que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para poder suportar todas essas coisas. Eu vou pedir aqui a Alexa Palomini, que vai ali. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Pedimos ao Deus que o Senhor nos conforte cada dia mais, nos conforte, nos console como o Senhor de fato prometeu trazer o Teu Santo Espírito para que esse nos consolasse. Pedimos ao Deus que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida consciente em Ti, que não venhamos ser enredados, ó Deus, por falsas doutrinas, por falsas explicações escatológicas, que nós possamos, ó Deus, estar cientes daquilo que nós cremos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido os Teus servos e os Teus caminhos, e agradecemos pela Tua graça, agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meus amados irmãos, e até o nosso próximo encontro. Que saudades. Em breve a gente vai matar essa saudade. Até terça. Até terça. Boa semana, pessoal. Até terça.